Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar História, Geografia e Ciências. As demais matérias, que é arte, educação física e inglês, se vocês quiserem ajuda, quiserem explicação, vocês falem comigo que eu vou enviar o vídeo das professoras para vocês, tá bom? História. Vamos conhecer mais um poema? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Cada criança tem que ter um nome, cada criança tem que ter um lar, tem que ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito a ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Lamber fundo de panela, ser tratado com afeição, ser alegre, tagarela, poder também dizer não. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom de um cachorro quente. Festejar aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas do pomar, ver casa do João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar com um tempo calada ou falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência um colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Neste poema, a escritora Ruth Rocha brinca com os direitos das crianças, associando a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e os direitos humanos. 1. Circule no texto do poema da Ruth Rocha os direitos para você representam respeito, cuidado, carinho e atenção. Então você vai circular lá no texto o que para você representa respeito, cuidado, carinho e atenção. 2. Você sabia que a Constituição é um conjunto de normas de um país? Nela estão presentes todas as leis, direitos e deveres de cada cidadão? Leia esse artigo da Constituição do Brasil de 1988 e responda as questões. Dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: inviolabilidade que não se pode descumprir, tá? Não pode se violar, descumprir. A. O que você considera importante neste artigo? Liste abaixo. O que você acha que é importante que tem ali nesse artigo? Você faz uma listinha aqui embaixo. B. Perante a lei, todos são iguais. Você concorda que todas as pessoas devem ter os mesmos direitos e deveres? Explique a sua resposta. C. Discriminação é um tratamento pior ou injusto dado a alguém por causa de características pessoais, intolerância, preconceito. Você já presenciou alguma situação de discriminação? Justifique a sua resposta. D. O que você acha que deve ser feito quando outras pessoas veem alguém sendo discriminado? Geografia. 1. A proposta dessa atividade é analisar as transformações de paisagens na nossa cidade, comparando sequência de fotografias de épocas diferentes. Vamos lá? Igreja Matriz.
A igreja matriz foi implantada no século XVII, mas foi derrubada e a construção atual data do início do século XIX. O prédio é construído em taipa, mantém características de influência jesuítica. Sofreu recentemente um trabalho de recuperação e pesquisa de suas características originais. Olha a imagem ali, ó. É a igreja de São Sebastião de 1603 a 1609, aquela foto. A. Descreva como é a paisagem representada na imagem acima. Atente-se às construções, à vegetação, ao solo e ao que mais considerar importante. B. Veja agora esta imagem dos dias de hoje da Igreja Matriz. C. O que você vê na fotografia em relação à paisagem? Atente-se à vegetação, o solo, as construções. D. Como são as construções? Do que elas são feitas? E. Quais as diferenças entre a fotografia antiga e a fotografia atual? F. Para você, como foi observar uma região em tempos diferentes? Quais foram suas sensações, impressões e sentimentos? O que pôde perceber? Escreva ali embaixo. Agora é a sua vez de ser artista. Escolha uma das imagens abaixo, que representam o patrimônio cultural da nossa cidade, para desenhá-la no espaço aqui embaixo, tá? Nesse retângulo azul, você vai desenhar uma dessas duas imagens. A primeira ali da construção branca e amarela é a Casa Esperança. A construção branca e azul é a antiga Câmara e Cadeia. Agora, ciências. Estados físicos da água e suas mudanças. Os diferentes estados físicos da água podem ser observados naturalmente em nosso planeta. A água dos rios e mares, por exemplo, está no estado líquido. Já a água das geleiras está no estado sólido. E na atmosfera encontramos a água no estado gasoso. Frequentemente, essa substância pode mudar de estado físico para outro, a depender de fatores como a temperatura e a pressão. Os três estados físicos da água. A água é encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em três estados. Sólido, a água no estado sólido pode ser observada, por exemplo, nos polos, no pico das montanhas, nos icebergs. Neste caso, as moléculas de água estão bem próximas umas das outras e a substância adquire forma e volume bem definidos. Líquido. A água no estado líquido é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e nos lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no planeta. A água no estado líquido adquire a forma do recipiente em que ela está contida. Você pode conferir essa propriedade ao observar a água em um copo. Quando no estado líquido ela adquire a forma do copo e quando no estado sólido ela permanece em sua mesma forma. Gasoso. A água no estado gasoso pode ser observada na atmosfera. Mudança no estado físico da água. Quando a água passa de um estado físico para outro, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. Essa mudança ocorre devido às variações de temperatura ou na pressão em valores específicos. A água, por exemplo, passa do estado sólido para o líquido a 0 graus e a uma pressão de 1 atmosfera. Ali, ó, como que faz a condensação, fusão, vaporização. Tá mostrando ali a água. Vejamos a seguir as mudanças de estado que ocorrem na água. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Solidificação, a passagem do estado líquido para sólido. Condensação, também chamada de liquefação, ocorre quando uma substância passa de um estado gasoso para o líquido. Aqui, ó, tem vários vídeos que você pode assistir para explicar direitinho tudo isso aqui, tá? De mudanças de estados da água. Tem várias dicas que estão em azul aqui de links para você ver. Então, é importante assistir esses vídeos e depois responder as questões que tem embaixo, tá bom? Número 1. Responda as questões. Quais são os três estados físicos nos quais a água se apresenta? B. Cite 3 exemplos de água no estado gasoso.
Leia o texto e em seguida responda as questões. As usinas hidrelétricas e seus impactos ambientais. O Brasil é o terceiro país com maior potencial hidráulico no mundo. Fica atrás apenas da Rússia e da China. Cerca de 90% da energia elétrica que a população brasileira consome vem de hidrelétricas. A hidrelétrica é formada por uma barragem e uma represa que possui a altura de aproximadamente um prédio de 20 andares. Essas usinas são estrategicamente construídas em rios, porque é com a pressão de sua vazão que as turbinas são movimentadas e a energia é gerada. O Brasil possui 10 grandes hidrelétricas. A usina de Itaipu, que fica na região sul do país, na divisa com o Paraguai, é atualmente a maior hidrelétrica do mundo. Nas hidrelétricas, há um espaço que se chama vertedouro, que é onde a água que não será utilizada fica armazenada. E há os dutos, que conduzem a água para movimentar as turbinas. O movimento das turbinas aciona os geradores das usinas, que transformam essa energia mecânica em energia elétrica. Depois, essa energia elétrica passa pelos transformadores, que aumentam a tensão da energia e, por meio da transmissão, chegam às fábricas, às casas das pessoas e entre outros lugares. Ter energia desta forma é uma vantagem, porque não desenvolve poluição. Porém, a construção de hidrelétricas pode causar muitos danos ambientais. Para se formar uma represa de uma hidrelétrica, grandes áreas são desmatadas, muitos animais morrem ou fogem para outras regiões, rios podem secar, pessoas precisam se mudar, como foi o caso da usina de Belo Monte. Cidades inteiras ficaram submersas, quer dizer, ficaram embaixo d'água. A. Por que as turbinas dos geradores de uma usina não podem ser colocadas dentro de um lago com água parada? B. Qual a vantagem de produzir energia hidrelétrica? C. A construção de usinas hidrelétricas causa impactos ambientais? Quais? Para você saber mais sobre hidrelétricas, você pode assistir também esse link que está ali, ó, um vídeo bem interessante para você aprender um pouquinho mais sobre usinas hidrelétricas, tá bom? Bons estudos. Se precisarem de ajuda, contem comigo, tá bom? Tchau, tchau!